Sempre bonita de volta para todos vocês. E agora a gente vai falar de um sorriso saudável e bonito. Quer ter dentes bonitos? Então, a gente vai falar agora sobre implantes dentários. Muita gente precisa recorrer a este recurso, a este procedimento. E a gente vai saber um pouquinho mais o que são os implantes dentários, quem deve fazer, com o Dr. Davi Golim Neto. Ele que é especialista em implantodontia, mestre em odontologia clínica da Clínica Odonto Estúdio e também ele tem capacitação em bichectomia, botox e preenchimento facial. A gente vai agora falar, para vocês do momento Estúdio Odonto, que a gente tem agora esse quadro, que seria Momento Odonto Estúdio, seu sorriso saudável, que começa agora para todos vocês. Aí, gostei da nossa vinheta, doutor, gostou? Ficou bonita, Ficou hein, Carol? bonita, Gostei né? também. Você sabe que você tem muita especialidade, muita capacitação, e isso é muito bom, né? Com certeza. Então, quando a gente fala da parte estética e saúde do dente, eu acho que o profissional ele tem que ter uma capacitação grande, e isso deixa a gente feliz de ter um profissional que saiba tudo isso, como o senhor aqui. Quando a gente fala de implantodontia, de implantes de maneira geral, para que as pessoas entendam o que é exatamente um implante dentário. Então, Carol, o implante dentário, ele é uma revolução dentro da odontologia. A odontologia, ela pode ser dividida em dois momentos. Primeiro momento, quando não existiam os implantes dentários. Então, para aqueles pacientes que eventualmente tiveram algum problema e vieram a perder um elemento dentário, antigamente a gente tinha que lançar mão de recursos como uma prótese provisória, uma prótese removível, muitas vezes algo que era um tratamento que não era fixo na boca do paciente. Então isso acaba trazendo um desconforto muito grande, tanto para se alimentar, quanto para o paciente poder falar, além da questão estética que também com implantes isso foi solucionado. Depois a gente tem uma imagem, posso colocar a imagem já? Pode, claro. Não te cortando, que daí você vai explicando e a gente vai mostrando a imagem, fica mais fácil para o público de casa entender, né, doutor? Então, para explicar de uma maneira mais objetiva, o implante dentário nada mais é do que um parafuso, tá? Um parafuso de um material especial que vai entrar em contato diretamente com o tecido ósseo do paciente. Esse material é uma liga de titânio. Então, esse material, que é o titânio, ele tem uma capacidade de, quando em contato com os tecidos ósseos, ele gerar uma estimulação desse tecido para ele grudar no osso. Entendi. Então, dessa forma, o implante ele serve como um substituto da raiz daquele dente que foi perdido. E a gente consegue, sobre o implante, fazer a colocação de um dente, que pode ser um dente de porcelana, trazendo todas as características estéticas e funcionais para uma mastigação adequada e uma estética adequada. Qualquer pessoa pode fazer esse tipo de implante? Então, existem algumas indicações para que a pessoa possa vir a fazer implantes dentários. A principal é que o paciente precisa ter uma estrutura óssea na qual a gente consegue fazer, através de uma cirurgia, a ancoragem desses parafusos. Existem alguns casos onde o paciente teve a perda desses dentes há muito tempo e o organismo, de maneira natural, causa uma remodelação e uma absorção do tecido ósseo. E aí, em alguns casos, nós não conseguimos ancorar o implante no tecido ósseo da maneira que esse paciente se encontra. Então, em alguns casos, ele precisa fazer uma preparação prévia para a gente poder preparar a estrutura óssea, preparar o rebordo ósseo, para daí sim fazer a instalação do implante. A gente vê assim, às vezes a pessoa ela acaba perdendo todos os dentes, né? Já tem casos que a gente vê que acontece. Aí vamos que ela perdeu todos os dentes, né? Ela acaba usando dentadura, ela quer tirar, começar a ter mesmo um dente de verdade, porque eu acho que deve ser difícil usar dentadura dia após dia, né? Principalmente incomoda se a pessoa é mais jovem. Dentro disso, como que é a questão de fixar essa prótese? No caso do implante, se a pessoa for trocar, eu vou trocar, no caso, a minha dentadura pelo implante. Carol, isso que você me falou é muito pertinente. Acontece bastante, né? Muito mais do que nós imaginamos. Eu, como trabalho diariamente com isso, estou em contato
no dia a dia direto com os pacientes, a gente acaba meio que sendo um psicólogo dos nossos pacientes. Eu imagino. Né? E a gente percebe o quanto isso acaba influenciando na vida dessas pessoas, o fato deles, durante alguma infância, um passado onde a odontologia não era uma odontologia reparadora, na qual, em alguns casos, que se acontecessem hoje em dia, por exemplo, uma dor de dente ou uma cárie, que é um tratamento totalmente reversível e de fácil reparo, na época, principalmente as pessoas que não tinham muito acesso, pessoas que moravam no interior, não tinham condições de tratamento. Então, o tratamento era a extração. Então, eu ouço relatos de pacientes que com 15 anos tiveram que fazer a extração de todos os dentes e vir a colocar uma dentadura. E, imagine só, uma dentadura, ela acaba cobrindo, por exemplo, se for superior, todo o céu da boca. Isso faz com que a pessoa perca a capacidade de sentir gosto, perca aquela sensação de mastigação com a prótese solta. Essa prótese causa dores na boca desse paciente, ela não encaixa direito. Então, os implantes eles vieram justamente para trazer uma nova vida e uma nova expectativa de qualidade de vida para esses pacientes. Eu acredito que muita gente tenha essa questão, como eu tenho. Eu vou te perguntar, dói muito para colocar o implante? Não, para fazer a colocação do implante é uma cirurgia simples, tá? Existem muitos recursos que nós podemos lançar mão para fazer com que essa cirurgia seja minimamente invasiva. A gente vê ali, né? Ó, Isso. só mesmo no localzinho que precisa, Exatamente. Né? Para você ter uma ideia, cada implantezinho daquele, cada parafusinho tem mais ou menos o tamanho de 1 centímetro. Nossa, é muito pequenininho. É bem pequeno. É o tamanho da raiz do dente. Tá? Então, o que a gente faz? Uma cirurgia minimamente invasiva. Em alguns casos, como esse caso onde o paciente perdeu todos os dentes de baixo e através da instalação de 5 implantes, nós conseguimos ancorar novamente todos os dentes desse paciente. Em alguns casos, quando a gente faz a instalação de 5 implantes em apenas uma cirurgia, nós temos a possibilidade de fazer uma sedação desse paciente, na qual uma equipe de anestesistas vai até o consultório, faz uma sedação nesse paciente lá mesmo no consultório, e aí a gente faz a instalação dos 5 implantes de uma vez só. Em alguns casos, dependendo de como for a condição óssea desse paciente, em até 3 dias nós conseguimos já instalar os dentes fixos definitivos nesse paciente. Olha. Esse procedimento é conhecido como carga imediata. É a colocação dos implantes junto com a instalação de todos os dentes em 3 dias. Como que funciona esse processo, né? Já que a gente está falando de colocação, colocar 5 implantes num dia. Às vezes as pessoas pensam, será que eu vou conseguir? Porque a gente ouve relatos de que coloca um, daí espera, se vai ter rejeição, se não vai, daí coloca outro, né? Como que funciona esse processo de colocação? Então, Carol, eu sou especialista nessa área. Para fazer uma cirurgia de um porte um pouco mais elevado como esse, a instalação de 5 implantes, já ter feito um preparo prévio para esse paciente poder fazer a instalação dessa prótese em até 3 dias, exige um cuidado e uma competência de um profissional qualificado. Então, a pessoa que está querendo fazer esse tipo de tratamento, a primeira medida que ela tem que fazer é buscar uma indicação, se o profissional realmente é um especialista dentro dessa área, para ver se ele está realmente capacitado para fazer esse procedimento. Então, para fazer a instalação desses 5 implantes, esse paciente vai passar por uma preparação prévia, uma anamnese, uma avaliação clínica para ver como está a condição de saúde desse paciente, se esse paciente se encontra-se numa aptidão para a realização dessa cirurgia. Estando tudo certo, fazendo os exames que normalmente nós pedimos exames sanguíneos para ver como é que está a questão de diabetes desse paciente, se esse paciente tem alguma objeção com relação à hipertensão, se esse paciente é fumante, se esse paciente já tomou alguma medicação do tipo alendronato, que isso é uma contraindicação relativa para instalação de implantes. Após todo esse procedimento prévio de conversa, de entender o que o paciente busca, aí a gente parte efetivamente para o momento cirúrgico, na qual a instalação desses 5 implantes demora mais ou menos entre 60 a 90 minutos. Bom saber. A gente tem a próxima imagem, vou colocar para o pessoal de casa assistir, ver aqui com a gente. Olha só como é que fica, gente. Eu acho super interessante e é um processo
limpo, né, doutor? No caso, a pessoa ela não tem que se incomodar depois. Existe algum tipo de procedimento hoje em dia que tenha algo mais seguro, mais moderno na realização desse procedimento de colocação de implantes? Com certeza, Carol. Essa imagem que os telespectadores estão assistindo agora é justamente uma situação de que existe algo de mais moderno na odontologia hoje, que é essa tecnologia que nós temos de planejamento virtual, ou seja, nós fazemos o planejamento do caso da cirurgia daquele paciente no computador. Para não dar nada errado. Exatamente. Esse paciente ele vai fazer uma tomografia computadorizada, na qual esse aparelho de tomografia vai transformar aquela imagem em um arquivo digital. A gente vai pegar aquele arquivo digital e vai transferir para o computador em um sistema próprio que a gente vai poder manipular essa imagem. Olha então a gente faz o planejamento virtual para aqueles pacientes que têm pouco osso, que em alguns casos precisam fazer enxerto. Através desse planejamento virtual nós conseguimos identificar exatamente onde se encontra o osso daquele paciente e o implante ele vai ser colocado através de um guia cirúrgico, que é esse guia que a gente está vendo na imagem. O implante vai ser posicionado exatamente aonde tem osso. Olha só, e qual que é a principal, algo seguro, né, doutor? Qual que é a principal vantagem disso? Nesse tipo de cirurgia, nós não precisamos abrir um retalho cirúrgico. Então, esse tipo de cirurgia não usa bisturi, a gente não faz corte com essa cirurgia. O paciente não sofre. Exatamente. Quando a gente não faz corte, o que acontece? O pós-operatório do paciente é muito melhor, porque como não tem corte, não vai ponto, não incha. O fato de nós não precisarmos abrirmos cortes não deixa esse paciente vulnerável à contaminação bacteriana, já que a nossa boca é um dos lugares onde contém mais bactérias no organismo. Então, a cirurgia fica protegida embaixo da gengiva e isso dá um pós-operatório, um resultado muito melhor. Que é essa imagem agora que a gente vai ver? Vamos ver? Exatamente. Essa daí, né? Aquela imagem que nós vimos antes é uma imagem onde a gente na hora tem, da colocação, né? A gente tem uma ilustração de como é na prática. E agora a gente vê uma foto real na qual a gente observa o guia cirúrgico posicionado e os implantes já instalados ali na boca do paciente. O próximo passo seria tirar esse guia e os implantes já estariam instalados. Olha só. Tudo isso sem precisar fazer nenhum tipo de corte e nem precisa dar ponto. Eu adoro isso, saber que a medicina, que a tecnologia anda todo mundo junto e que as coisas conseguem fazer com que as pessoas não sofram, né? Porque essa é a ideia. A gente olha assim, a gente não entende direito, mas aquilo ali é um processo totalmente limpo, totalmente seguro e sem sofrência, né, doutor? Ninguém quer sofrer. Essa é a principal parte né? desse procedimento, né? Porque quando a gente pensa em implantes dentários, as pessoas pensam num momento antigo, quando os implantes ainda estavam surgindo há mais de 30 anos atrás. De lá para cá, muita coisa evoluiu, tanto na parte de componentes dentários, na parte de materiais restauradores, os dentes propriamente ditos que vão sobre esses implantes. Então, isso está em constante evolução. Do que é feito um implante dentário? Qual o componente dele? O implante dentário ele é feito principalmente de dois componentes. O primeiro, que é o implante, que é aquele parafuso de titânio que eu comentei antes, que vai substituir a raiz do dente, e o dente que vai sobre o implante. Ok. E esse dente pode ser daí de porcelana, pode ser... Isso. Normalmente esses dentes eles são feitos de porcelana, que é o material que dá a característica mais próxima de um dente natural, tanto quanto a questão estética, de translucidez, de cor, quanto a questão de durabilidade e de resistência. Então a porcelana é o material que traz a melhor condição para o paciente. Existe alguma rejeição? Porque já houve relatos de que a pessoa fez o implante e dali um tempo teve rejeição, teve que tirar, ou o osso dele não se adaptou, não colou, não juntou, não sei como é que a gente fala isso, mas é mais ou menos assim, né? Com certeza. Existe essa possibilidade. Tá? O termo correto que nós utilizamos não é rejeição. O termo correto é não osteointegração. Tá? Eu sabia que tinha a ver com o osso, viu? Com certeza. O implante, ele é um parafuso que fica em contato direto com o osso. Então, em alguns casos, pode ser que durante a cirurgia ocorra algum problema. Por exemplo,
durante a cirurgia, a gente precisa fazer uma perfuração do osso e, se não tiver uma irrigação adequada, uma velocidade adequada da broca que faz essa perfuração, isso pode causar um aquecimento da broca e, consequentemente, um aquecimento do osso. Entendo. Como o nosso osso é um organismo vivo, existem proteínas, existem células, essas células do nosso osso, elas suportam até determinada temperatura. A partir do momento que a temperatura ultrapassa esse limite das células, essas células morrem e as células mortas não conseguem realizar o processo que é a formação de osso em volta do parafuso e, em consequência disso, o parafuso não gruda no osso. E aí a gente tem o que popularmente nós conhecemos como rejeição. Digamos que dê tudo certo, né? Lógico, isso é tudo feito um estudo antes, vocês, digamos que de 100% é 0,01 que acontece isso, né? Exatamente. É uma coisa quase que improvável de acontecer se dentro do que a gente viu aqui, dentro desses novos procedimentos e principalmente se você está com um bom profissional fazendo isso, né? Fazendo esse procedimento. Mas é para toda a vida? Se eu coloco um implante, aconteceu de eu colocar, posso ficar despreocupada, não vou ficar sem dente? Então, o resto da vida? O resto da vida é muito grande, subjetivo, né? O resto da vida. O que acontece? Em alguns casos, os nossos dentes naturais duram a vida inteira. Então, hoje em dia, nós percebemos que com o trabalho da odontologia preventiva, em questões de manutenção, higienização, conscientização da higiene bucal, hoje em dia nós conhecemos várias pessoas que têm aí seus 70, 80, até 90 anos com a sua dentição completa, sem perder nenhum dente. Assim como nós temos a maioria das pessoas que não têm um cuidado tão especial com a higienização e acabam perdendo algum dente. O implante, após instalado, após a confecção da prótese e em função, ele funciona como um dente natural. Se você tiver um cuidado especial de fazer a higienização adequada, visitar o dentista frequentemente, a cada 6 meses, para fazer uma manutenção periódica. Se tiver algum problema, eventualmente o dentista já poder identificar no início esse problema e resolver, o implante sim pode durar para a vida inteira, desde que haja um cuidado adequado na manutenção desses implantes. E para as pessoas que estão assistindo a gente, doutor, e gostaram do nosso quadro, como que elas fazem para entrar em contato com vocês, né, da Odonto Studio, e principalmente marcar uma avaliação? Quem tem esse problema precisa de um implante, como que elas podem chegar até o consultório? Então, Carol, é muito fácil. Para quem tem interesse em fazer uma avaliação, conversar um pouco mais a respeito de implantes, entender como é que funciona esse procedimento, conversando, além de mim, conversando com a nossa equipe de profissionais, já que na Odonto Studio nós temos uma equipe de profissionais onde cada um atua dentro de sua especialidade. Essa pessoa pode entrar em contato pelo telefone, que é o telefone 3238-2722. Pode também mandar um e-mail para a clínica, na qual nosso e-mail é clinicaodontostudio@gmail.com. Ou também pode estar indo pessoalmente, né? Fica ali no Bairro Alto, não é longe, é super fácil o acesso. E eu tenho certeza que a gente vai abordar vários temas aqui a partir de agora, dos quais todo mundo vai gostar, porque, gente, a saúde começa pela boca. Então, a gente tem que cuidar dos dentes, tem que cuidar da saúde bucal de uma maneira geral e além da estética, né? Sem dúvida. Porque todo mundo gosta de ter um sorriso bonito, né? Verdade, doutor, obrigada. Foi um prazer, adorei, novamente. né? E você não sai daí que a gente já volta. Vamos falar de exercício físico. Quero ver se você vai aguentar um exercício de alta intensidade. Já voltamos.